Oiê, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre respiração aeróbica. Beleza? Respiração aeróbica é o processo para a produção de ATP, energia para a célula. Tá? Onde ela acontece? Uma parte do processo da respiração aeróbica acontece no hialoplasma e as outras partes acontecem dentro da mitocôndria, que é essa organela aqui. A mitocôndria ela tem duas membranas, membrana externa e membrana interna. Lembrando que a membrana interna forma dobras, tá? Essas dobras aqui são as cristas mitocondriais. A parte interna é preenchida pela matriz mitocondrial e é aquela organela que tem DNA próprio, RNA e ribossomos próprios, tá? Tem capacidade de autoduplicação. Aqui a mitocôndria vista ao microscópio eletrônico. Olha só que maravilha. Às vezes ela pode aparecer como uma rodelinha, depende do corte que foi feito. Tá? Se for um corte longitudinal, ela aparece assim, na forma de um bastão. Né? Se for um corte transversal, então ela vai aparecer como se fosse uma rodelinha. Bom? A teoria endossimbiótica que explica a origem da mitocôndria, né? Nós temos aqui um resuminho bem simplificado de como aconteceu a evolução das células. Então, eu tenho aqui uma célula ancestral procarionte, sem o núcleo diferenciado. Tá? Esta célula sofreu o quê? Primeiro, invaginações da membrana, que chegaram até próximos do núcleo. Para que essas invaginações? Para permitir a entrada de substâncias, para permitir a distribuição das substâncias, tá? Então, aqui eu já tenho o quê? Eu já tenho a explicação para a origem da carioteca, que fica bem aqui, olha, ao redor do material genético, a membrana nuclear, e também para a origem do retículo endoplasmático. Beleza? Esta célula, ela fazia o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Inclusão de procariontes. Ela fazia isso provavelmente para alimentação. Englobava essas bactérias para alimentação. Fagocitose, tá? Porém, em algum ponto aí da evolução dos seres vivos, né? A célula percebeu que ela não precisava fazer a digestão dessas bactérias, poderia digerir outras bactérias, porque essas bactérias forneciam para ela uma grande quantidade de ATP. Tá? Por isso essas bactérias ficaram no citoplasma das células, ali elas permaneceram por milhões de anos, né? Até que hoje nós chamamos essas bactérias de mitocôndrias, elas se tornaram organelas da célula. Beleza? E ainda houve a incorporação de outras bactérias, só que essas bactérias elas eram autótrofas, fotossintetizantes, e deram origem aos cloroplastos. Tá? Essa é a teoria endossimbiótica, que explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos nas células. Beleza? Quais são as evidências de que isso realmente aconteceu? Presença de DNA, RNA e ribossomos próprios. Tudo bem? Aqui nós temos o quê? A equação geral da respiração celular aeróbica. Observe que ela é exatamente o contrário da fotossíntese, né? Se eu inverter o sentido da flecha e colocar luz aqui, ó, vira reação da fotossíntese. O que nós temos? A glicose reagindo com o oxigênio, produzindo gás carbônico, água e 38 ATPs. Tá? São 3 fases para a respiração celular aeróbica. Quais são elas? Aqui, ó, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tudo bem? A primeira etapa, glicólise. O próprio nome já diz. Olha lá, lise significa quebra. Glicólise, a quebra da molécula de glicose. Tá bom? Então, entra uma molécula de glicose,
quebra e produz 2 moléculas de ácido pirúvico. Tá? E ainda rende o quê? Perdão, tá aqui, ó. 2 ATPs, tá aqui, ó. 2 ATPs, tá? Esse rendimento é o quê? É o lucro energético, tá? Na verdade, aqui, só para a glicólise são cerca de 10 reações químicas diferentes, tá bom? E aí, o rendimento, o lucro energético é de 2 ATPs, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Entra a glicose, tá? E forma ácido pirúvico, 2 ATPs e ainda produz 2 moléculas de NADH, tá? Reduz 2 moléculas de NADH, tá bom? Formando NADH. Próxima etapa, ciclo de Krebs, também chamado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, tá? O que entra no ciclo de Krebs é, atenção, ácido pirúvico. Porém, antes do ácido pirúvico entrar no ciclo de Krebs, entrar na mitocôndria propriamente dita, tá? Na mitocôndria é só aqui, ó. É só a partir daqui, tá? O ácido pirúvico, ele vai perder CO2, ele vai liberar o carbono, tá? Presta atenção na quantidade de carbonos. Ácido pirúvico tem 3 carbonos, perde carbono e forma ácido acético, que tem 2 carbonos, tá? O acetil, que tem 2 carbonos. Beleza? Esse acetil tem 2 carbonos. Quando junta com esse ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, a partir daqui já estamos na matriz mitocondrial. Tá? Então, a partir daqui já estamos na mitocôndria. Somente a partir daqui. Vai formar esse citrato que tem 6 carbonos. Beleza? Então, olha só, tem 2 carbonos aqui, entrou na mitocôndria, reage com ácido oxalacético, forma o citrato. Aí, atenção, perde carbono, fica com 5, perde carbono, fica com 4. Beleza? Vou repetir, hein? Vou repetir. O ácido pirúvico tem 3 carbonos, perde o carbono aqui primeiro, libera a carboxila, tá? Forma a substância com 2 carbonos, entra na mitocôndria. Junta com ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, fica com 6. Perde carbono, fica com 5. Perde carbono, fica com 4. E aí, volta a formar o ácido oxalacético. Não é para você ficar decorando isso. Não. No ano que vem, quando você tiver uma matéria maravilhosa chamada bioquímica, você decora, tá? O que você precisa agora é entender isso aqui, ó. É um ciclo e que neste ciclo acontece a liberação de gás carbônico, tá? Todo gás carbônico que você solta aí na sua respiração veio daqui, ó, tá? Do ciclo de Krebs. E vai ter a redução do NAD e do FAD. Reduzindo o NAD forma NADH2, reduzindo o FAD forma FADH2, tá bom? E elétrons. Tá? Libera tudo isso daí, certo? Rende quanto? Todo esse trabalho, que na verdade deve ter mais de 50 reações químicas, né? Todo esse trabalho rende apenas 2 ATPs. Aí você fala, nossa, é tão pouco. Porém, a parte mais energética está aqui, ó, que vai ser encaminhada para a próxima etapa. Tudo bem? Então, ó, vou repetir, não precisa ficar decorando tudo isso aí, não. É só entender que isso é um ciclo, tá? Ciclo de Krebs. Só entender que neste ciclo está liberando tudo isso daqui, ó. Tá? O ácido pirúvico tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha lá, carbono, oxigênio e hidrogênio. Beleza? Aí passamos para o quê? Passamos para a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transport... Não, aqui é o ciclo de Krebs ainda.
cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, tudo que saiu do ciclo de Krebs, ó, gás carbônico não, que vai embora no processo de respiração, né? Ó, é o que você vai jogar fora, gás carbônico, tá? As carboxilas saem na respiração. O que vai para a cadeia respiratória? O NAD, H2, e o FAD, H2. Olha só, tudo isso aqui vai para a cadeia respiratória, beleza? Onde acontece a cadeia respiratória? Isso aqui acontece nas cristas mitocondriais. Por quê? É nas cristas mitocondriais, aquelas dobras da membrana interna da mitocôndria, é que eu tenho esses pigmentos respiratórios. Olha lá, citocromos são pigmentos respiratórios onde os elétrons eles vão se combinar, né? Na verdade, ele combina com o citocromo B, já vai para o citocromo C, vai para o citocromo A, vai para o outro citocromo A, tá? É nesse transporte de elétrons que eu tenho a maior liberação de energia para a produção de ATP. Esse processo de transporte de elétrons se chama fosforilação oxidativa. Lembra que também tem uma cadeia transportadora de elétrons lá na fotossíntese. Só que lá na fotossíntese se chama fotofosforilação, porque absorve energia luminosa. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Dá uma olhadinha. Os hidrogênios se juntarão com o oxigênio. Que oxigênio que é esse? O E. O oxigênio que veio lá da sua respiração. Por isso que aqui o processo é aeróbico, tá? Mas esses elétrons que foram transportados por esta cadeia e chegam aqui com nível energético menor e produz o quê? Água. Beleza? E se produzir água oxigenada? A água oxigenada, se for produzida ali, ela vai ser eliminada pela catalase, presente nos peroxissomos, certo? Então, aqui vai produzir o quê? Água. Beleza? Olha lá, a representação, né? Dos citocromos. Aqui eu tenho a membrana interna das mitocôndrias, né? Aqui é o espaço entre a membrana interna e a membrana externa. E aqui dentro é o quê? É a matriz mitocondrial, tá? Então, aqui eu tenho a representação das membranas, dos citocromos, localizado na crista mitocondrial, certo? Esse processo é o mais energético de todos, rende 34 ATPs e no final do processo produz água. Beleza? Certinho? Só para falar então do rendimento total. Qual que é o rendimento total da respiração aeróbica? São 2 ATPs na glicólise, tá? 2 ATPs no ciclo de Krebs e 34 ATPs na cadeia respiratória. Tudo bem? Alguns livros trazem como rendimento total na cadeia respiratória 32 ATPs. Então, aí eu vou considerar o quê? Que o rendimento total da respiração aeróbica, ao invés de 38, será de 36 ATPs. Tá bom? Pode aceitar os dois valores. Beleza? Beijo.